E aí, meus alunos, beleza? Tudo bem com vocês? Você que vem acompanhando aí as minhas videoaulas no canal, tá? Vem tendo aí alguns vídeos sobre os conteúdos que estão sendo cobrados pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais nas apostilas do PET. Hoje nós vamos falar de um assunto que está sendo cobrado na apostila do PET 4, que é a respeito de cinética química. O que trabalha a cinética? Vamos lá? Vamos descrever um pouquinho sobre esse assunto. Então, galera, quando a gente fala em cinética, a gente está falando de uma parte da química que tem a preocupação de calcular a velocidade de uma reação. Toda reação química, ela acontece mediante a uma velocidade. Tem reações químicas que são tão rápidas que chega a ser consideradas reações explosivas. Quando você aciona uma bomba, por exemplo, essa reação ela é tão rápida que é chamada de reação explosiva. Outras reações, no entanto, têm uma determinada velocidade menor, né? A gente pode dizer, por exemplo, um ferro ele enferruja, mas dependendo da quantidade de ferro, ele não vai enferrujar em um dia, né? Em uma noite, vai demorar mais tempo. Né? Uma maçã cortada, exposta, ela vai também oxidar e assim por diante, né? Um comprimido efervescente jogado em água fria ou morna ou quente, ele vai derreter, ele vai ter aquela efervescência. Aquilo também é a demonstração de que está acontecendo uma reação química. Isso vai depender de várias situações que nós vamos estudar mais para frente, que são chamados fatores que interferem na velocidade de uma reação química. O que eu estou querendo dizer de antemão para vocês é que todas as reações químicas, elas acontecem mediante uma velocidade, seja menor ou maior. Isso depende de N fatores, certo? Mas para que uma reação química aconteça, não é simplesmente você juntar reagentes. Não basta você ter reagentes e ter garantia que houve uma reação química. Isso não é garantia. Por quê? Para você ter uma reação química, você precisa da chamada colisões. O que são colisões? No nosso caso aqui, a gente trata de colisões efetivas. Colisões efetivas é quando uma molécula ela colide com a outra, né? Ou com as outras, de forma a obtermos produtos. Mas nem todas as moléculas que estão no reagente elas colidem. É por isso que, para acontecer uma reação, essas colisões elas devem ser efetivas. Tá? É um assunto que nós vamos estudar aqui, chamado teoria das colisões, certo? Outro tópico que nós vamos estudar também aqui em cinética, que é muito importante, é a chamada energia de ativação. O que é energia de ativação? A energia é necessária para que os reagentes eles vençam uma barreira, tá? Entre o reagente e até chegar no produto. Então existe uma barreira para dar início à reação, precisa de, vamos dizer assim, um empurrão, né? Precisa daquela energia de ativação, né? Já chama ativar. É quando o reagente vai ser ativado e depois ele vai se transformar em um intermediário da reação, que é chamado complexo ativado, que eu vou explicar para vocês no gráfico, e posteriormente esse complexo ativado será o produto, certo? Então beleza, eu coloquei uma reação aqui, ó, H2 gasoso mais, né, a gente reagiu com iodo gasoso formando 2HI. Lembrando que essa equação, né, que representa essa reação entre hidrogênio e iodo, ela está devidamente balanceada, como você pode notar que há 2 hidrogênios no reagente e 2 hidrogênios também no produto, assim como há 2 iodos no reagente e 2 iodos no produto. Eu fiz uma simbologia aqui para você entender o que seria uma colisão efetiva. Para ter essa colisão efetiva, ó, as moléculas têm que ter o quê? Uma afinidade, né? Elas têm que ter um contato e também esse contato ele tem que ser efetivo, né? Observe essa molécula está aqui em duas bolinhas em amarelo. Ela está na mesma sintonia, vamos dizer assim, com essa bolinha verde que representa o iodo. Então você imagina aí que essa bolinha amarela, essas duas bolinhas em amarelo, ela está representando o hidrogênio gasoso. E essa em verde está representando o iodo. Então, se você observar, há um favorecimento para a colisão entre as duas. Por quê? Porque elas estão na mesma disposição. Ambas estão no sentido vertical. Elas podem colidir.
E se elas colidirem, né, essa aqui vai chocar com essa e vai produzir aqui, ó, o nosso produto. Isso é o que nós chamamos de choque efetivo. Se, por exemplo, eu tivesse uma molécula assim, ó, nesse sentido, e outra molécula assim, aqui eu não teria um choque efetivo, porque elas não estão numa condição favorável. Você observa que essa está na horizontal, essa daqui está na vertical e também há um desvio. Elas não estão no mesmo rumo, vamos dizer assim, para ser bem didático, né? Então, o que acontece? Se a molécula não tiver numa posição favorável para que haja uma colisão, então não há reação. A reação ela pode até ter reação, mas isso vai afetar na produção, isso vai afetar a quantidade de produtos. Vai sobrar alguns reagentes, né? Ou seja, quando você coloca um reagente para reagir na tentativa de obter um produto, pode ser que sobre alguns reagentes. Ocorreu o quê? Algumas moléculas elas não colidiram de forma eficaz. Então não formou aí o produto desejado, né? Então, para que haja uma reação, você precisa que as moléculas, não esqueça disso, tenha afinidade, que tenha um contato entre elas e esse contato tem que ser efetivo. Tem que haver o quê? Um encaixe entre as moléculas, certo? É por isso que eu fiz esse desenho aqui, ó, para você perceber que há um favorecimento de colisão entre as duas, né? Diferente daqui, onde essas moléculas estão totalmente separadas, né? Vamos citar mais exemplos, né? Eu posso ter uma molécula assim e eu posso ter a outra assim. Esta parte pode até chocar com essa, mas essa daqui não tem como chocar. Então ela vai bater somente numa parte da molécula. Se eu colocar aqui molécula A e molécula B, o que vai acontecer? Parte dessa molécula A vai chocar com essa molécula B, mas não vai ser um choque 100%. Nós poderíamos dizer que aqui houve 50%, certo? Não, só uma parte da molécula que chocou. Então isso não é choque efetivo, isso não é favorável para que haja a formação de produtos, né? É isso que é estudado na teoria das colisões, beleza? Então nesse gráfico aqui, o que você pode notar? É o que acontece em cinética. Imagina aqui, ó, nessa ordenada, eu coloquei aqui, ó, concentração em mol por litro, que é o que? A quantidade de reagentes e a quantidade de produto. Nesse eixo aqui da abscissa, eu coloquei aqui, ó, o caminho da reação, que é por onde a reação vai acontecer. E aí eu construí duas curvas, uma colocando produto e outra reagentes. Se eu colocasse aqui, por exemplo, tempo zero, haveria formação de produtos no tempo zero? Obviamente que não. A reação não aconteceu, então no tempo zero não há produto. À medida que o tempo vai passando aqui, eu posso colocar aqui tempo 1. Se você plotar aqui, ó, tempo 1, o que vai acontecer no tempo 1? Então, vamos fazer aqui, ó, esquema. Observando, nem precisa colocar valores para você observar que houve uma queda na quantidade aqui dos reagentes. Tá vendo? A curva dos reagentes ela vai decrescendo, né? Vai caindo, significa que os reagentes estão sendo gastos. E em contrapartida, a curva dos produtos está aumentando. A curva dos produtos vai aumentando com o passar do tempo. Se eu colocar aqui, ó, tempo 2, a mesma coisa, ó, tempo 2, eu vou ter, ó, as duas curvas, né? Vai aumentar os produtos, vai aumentar os reagentes. Até chegar num momento que há um equilíbrio, não há formação de produtos e nem gasto de reagente. Aí nós chamamos o fim, né? A reação ela tem o seu fim aí. Mas a ideia é essa, que com o passar do tempo, a reação vai ocorrendo, obviamente, né? E aí, os reagentes eles vão diminuindo e os produtos vão aumentando. Isso é um gráfico bem simplista aí, né? Para você entender genericamente como que a reação química acontece em gráfico, como que é essa cinética, beleza? Do outro lado aqui, eu já coloquei um gráfico mais completo para vocês, né? Com essas duas curvas. Então, vamos detalhar esse gráfico aqui. Aqui não coloquei R, significa o quê? São nossos reagentes. Nosso reagente ele vai receber aqui uma energia, que é chamada energia de ativação, ó, né? Está marcado com essa seta inclinada aqui. Então, essa energia de ativação é aquele momento que a reação vai acontecer, o início aí, né? O empurrão que a reação tem.
E daí, aqui em cima, vai ter o que eu coloquei como CA. O que é isso daqui? O que significa CA? Complexo ativado. Isso não é produto e não é reagente. A reação ocorreu, certo? E aqui é o nosso intermediário, está quase formando um produto. É o nosso embrião aqui da reação química. E já descendo aqui, nós temos o P de produto. Então, já temos aqui o produto. É assim que ocorre, né? Então, a reação ela vai ter essa energia de ativação. Os reagentes, eles têm que ter afinidade, né? Vamos supor que eu tenho aqui reagente A mais reagente B. Um reagente A e B, eles tinham afinidade. Suponhando que fosse esse caso aqui, certo? Iodo e hidrogênio eles tiveram afinidade, então eles reagiram. Aí nós vamos ter esse pico, né? No final do pico é o complexo ativado e aqui nós temos o produto AB, né? Então você pode considerar esse gráfico para essa equação, reagentes e produtos. O que significa essa curva que está em verde? Essa curva que está em verde significa que a energia de ativação ela é menor. Então gastou menor energia de ativação aqui, ó. Você vai observar que a EA, nesse caso, ela é menor. E nós vamos estudar por que a energia de ativação aqui, qual um fator que pode diminuir essa energia de ativação, fazendo com que a reação ocorra com maior rapidez. Isso aqui pode ser por meio de um catalisador. Na indústria química, ou melhor, na indústria em geral, eles utilizam vários catalisadores com esse intuito. O que é um catalisador? O catalisador ele entra numa reação química para acelerar a velocidade da reação. Né? Um exemplo aí. Se você deixar o leite, né, exposto à temperatura ambiente, ele vai coagular, certamente, né? Só que isso pode demorar um tempo. Vai demorar um tempo maior. Agora, se você colocar um coagulante, ele vai coagular com maior rapidez. Esse coagulante aí é como se fosse um catalisador. Ele vai acelerar a reação química. Então, na indústria, tem vários catalisadores que são utilizados para diminuir essa barreira aqui, que nós chamamos de energia de ativação, e fazer com que essa reação ela venha a ocorrer com maior rapidez. É um dos fatores que pode interferir na velocidade da reação química, certo? Então, aqui, esse trecho entre A mais B e AB é o nosso famoso ΔH, né? É a diferença de energia entre o produto e o reagente, certo? Percebe que aqui, ó, é a nossa diferença de energia entre o produto e o reagente. E esse ΔH, obviamente, por quê? Esse ΔH, ele é maior do que zero. Por que nós sabemos que ele é maior do que zero? Porque a energia, né, dos produtos aqui está acima do HR. Estando acima do HR, é um ΔH maior do que zero. Nós já podemos também dizer que essa reação ela ocorreu de forma endotérmica, absorvendo calor. Beleza, galera? Agora, nessa parte da aula, nós vamos aprender como calcular a velocidade de uma reação. Eu coloquei aqui uma reação química que é a decomposição da amônia. Amônia é NH3. Então, NH3 ele se decompõe em nitrogênio gasoso e hidrogênio gasoso. Nesse caso, ela não está balanceada totalmente. Está faltando o quê? Ó, eu deixei aqui ela semi-balanceada para você entender. Ó, eu tenho 2N do lado de cá, eu tenho 2N do lado de cá. Agora os hidrogênios, ó. 2 vezes 3, 6. Aqui eu só tenho 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar 3 aqui. 3 vezes 2, 6. Agora sim ela está 100% balanceada. Então, imagina o seguinte. Dados aleatórios. Eu tinha uma concentração inicial de amônia de 8 mols por litro. Quando você lê em química esse colchete, significa concentração. Concentração em mol por litro. Então, eu tinha no início 8 mols por litro de NH3, né? E depois foi decrescendo. 4 mols, 2 mols e 1 mol. Né? E o tempo foi passando. Observe o seguinte. À medida que o tempo passa, vai decaindo aqui, ó, vai decrescendo, vai diminuindo a quantidade de amônia. Né? A concentração de amônia ela vai decompondo com o passar do tempo. É aquele gráfico que nós vimos agora há pouco. À medida que o tempo passa, a concentração dos reagentes diminui, certo? Aqui você está observando que a amônia está no reagente e vai aumentando a quantidade de produtos com o passar do tempo.
Então vamos calcular a velocidade dessa reação. A velocidade da reação ela é dada pela forma velocidade de A. Esse A pode ser qualquer substância. Aqui você vai trocar o A pela substância que você quer calcular a velocidade. Eu quero calcular a velocidade da amônia, como que ela está se decompondo, qual a velocidade de decomposição dela. Eu quero calcular a velocidade de formação do nitrogênio gasoso. Então, você troca o A aqui pelo elemento, pela molécula, pela substância desejada. A forma geral é velocidade da reação, né? V de A é igual delta, né? A diferença da concentração por delta T. A gente calcula a velocidade de uma reação em um intervalo de tempo. Você pode observar que a maioria dos exercícios vai pedir para você calcular a velocidade em um determinado intervalo de tempo. Então vamos pegar aqui, vamos calcular a velocidade da decomposição da amônia no intervalo de 1 minuto. A reação começou, passou-se 1 minuto, tá? Então nós sabemos que no início tinha 8 e o tempo era 0, então eu não tinha produto nenhum. Aí agora vamos querer saber, depois de 1 minuto dessa reação, como está sendo a decomposição dessa amônia. Então lá, velocidade de NH3 é igual delta da concentração. Então o que é um delta? Delta sempre é uma variação, então você vai pegar algo final menos algo inicial. Então em 1 minuto, qual é a concentração da amônia? 4, então você vem aqui, ó, 4 mols. E tinha quanto? Final foi 4, inicial foi 8. Beleza, então 4 menos 8. E daí, aqui nós vamos ter o tempo. O tempo final era 1 e o tempo inicial era 0. Então, nosso cálculo aqui vai dar quanto? Vai dar negativo? Vai dar negativo, obviamente. Por quê? Porque a amônia está diminuindo, ela está decompondo, né? Então, aqui vai dar menos 4. Menos 4 o quê? Menos 4 mols por minuto. Nós não calculamos no intervalo de 1 minuto. Então, a cada minuto, a amônia ela vai decompondo 4 mols. Então, significa o quê? Se manter essa mesma velocidade, em 2 minutos já gastou-se os 8 mols iniciais, certo? Só para a gente fazer essa analogia aqui, se a velocidade ela for mantida. Tá? Então, a cada 1 minuto, 4 mols são decompostos, são gastos da amônia, ok? Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio, nesse mesmo intervalo. Agora o hidrogênio está sendo formado, então obviamente nós vamos ter aí um valor positivo. Galera, para fazer, né, de forma bem tranquila, né, o cálculo para o hidrogênio, para o nitrogênio, nós podemos utilizar a estequiometria da reação. Como que nós vamos ler essa reação aqui, ó? A cada 2 mols de NH3, eu vou ter 1 mol de N2 e 3 de H2. Então, nós podemos utilizar essa estequiometria. A cada 2 mols de NH3, nós vamos ter 3 mols de H2. Então, se eu sei que a minha reação ela diz que o coeficiente estequiométrico 2 está para 3, né? A proporção é essa, 2 para 3. Eu sei que a amônia ela foi decomposta 4. Então, 4 mols de NH3 está para X. Aqui todo mundo já sabe, né? Fazer a continha, né? 2x é igual a 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, o nosso x vai ser 12 dividido por 2, e é igual a 6 mols por minuto. Nós estamos trabalhando no intervalo de 1 minuto, não se esqueça. Então, com relação ao hidrogênio, a cada 1 minuto são formados 6 mols de hidrogênio, ao passo que são gastos 4 de amônia. Agora vamos ver aqui para o N2. Vamos usar a mesma estequiometria. Pela reação, o que nós temos com relação ao N2? Que a cada 2 de amônia, a cada 2 mols de NH3, eu vou ter quanto de N2? 1 mol. Utilize a estequiometria para você calcular a velocidade
de formação desses produtos. É muito importante você saber essa estequiometria. É a nossa receita. Se eu sei que a cada 2 de amônia produz aqui 1 mol de N2, quando eu gastar 4 de amônia, eu vou ter quanto de N2? X. Multiplica cruzado, 2x é igual a 4. Logo, x é igual a 2. 2 o quê? 2 mols por minuto. Olha, a amônia ela está sendo decomposta em 4 mols a cada minuto, ao passo que são formados 6 mols de hidrogênio e 2 mols de nitrogênio por minuto. Galera, sempre que você tiver um exercício de cinética, cálculo de velocidade, certo? Você tem que saber que essa fórmula é a diferença em cima, a diferença embaixo, diferença de concentração por diferença de tempo. E você precisa desses dados. Lembrando que a concentração dos reagentes decresce e o tempo vai passando. Tá? Então fica fácil. Calculou de um, calculou do primeiro, então os outros você pode utilizar a estequiometria, como nós fizemos para o N2 e o H2 pela estequiometria da reação. Por isso que eu volto a dizer que o balanceamento da equação é de suma importância. Não adianta você tentar fazer um cálculo com a equação não balanceada. O seu cálculo vai sair totalmente errado. Agora vamos calcular a velocidade média da reação. Aqui nós calculamos a velocidade de cada componente da reação. Eu quero saber a velocidade média. Então vamos pegar aqui, ó, nosso exemplo, ó, a reação que a gente está trabalhando. 2NH3 se decompõe em N2 gasoso mais 3H2 gasoso, certo? Eu quero saber qual que é a velocidade média da reação. Já calculei a velocidade para cada um desses componentes, agora a velocidade média. E ela vai ser igual para todos. Então, a velocidade média é igual, pegando aqui, ó, qual que foi a velocidade da amônia? Foi 4. Eu vou pegar o 4 e vou dividir pelo coeficiente estequiométrico, certo? Mais, qual que foi a velocidade do nitrogênio? Né? Aqui foi o 4. Qual que foi a velocidade do nitrogênio? 2. Então, vou pegar o 2 e dividir pelo seu coeficiente, que é 1. Mais, qual que foi a velocidade do hidrogênio? 6. 6, vou dividir pelo coeficiente, que é 3. Então, para você calcular a velocidade média de uma reação, você vai pegar a velocidade, tá, de cada substância e dividir pelo seu coeficiente. Então, você observa que a velocidade média ela é igual para todos os componentes da reação, certo? Vamos lá para você ver, ó. Já chama a velocidade média. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 2 dividido por 1, 2. 6 dividido por 3, 2. Então, qual que é a velocidade média dessa reação? A velocidade média dessa reação é 2 mols por minuto. Entendeu? Então, é o seguinte. Você calcula primeiro a velocidade de cada componente, pega o componente, a velocidade dele, e divide pelo coeficiente estequiométrico. O valor que você encontrar vai ser a velocidade média. Certo? Se você fizer com todos os componentes da reação, tem que dar o mesmo valor, porque é o que? Velocidade média. Tá? Então, se eu tivesse mais substâncias aqui, ó, eu poderia pegar a velocidade dessa substância, a equação estando balanceada, tem que dar o mesmo valor. Dividir pelo coeficiente, vai dar o mesmo valor. Isso é chamado de velocidade média. Então é isso, galera. Nessa parte do vídeo nós vimos como que funciona um choque efetivo e como calcular a velocidade das substâncias e também a velocidade média. Eu espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham conseguido acompanhar esse passo a passo, né? Mas caso você ainda tenha dúvida com relação a esses exemplos, você pode entrar em contato comigo e nós vamos fazer mais vídeos a respeito desse assunto, certo?